Essa é a parte 2 do vídeo, irmãos. Agora presta atenção, se é um calvinista interpretando esse texto, como no caso do Hernandes Dias Lopes, ou até outros que não são tão eminentes como Hernandes Dias Lopes, eles vão falar que essas pessoas nunca conheceram a Deus. Mas então olha qual é a conclusão que isso vai chegar. Está contido na mensagem deles, mas só que eles não falam abertamente. Ou seja, eles impedem as pessoas de darem essa conclusão que eu vou dar para vocês. Porque eles já cortam o assunto e vão para outro lugar. Mas eu queria estar de frente com um homem assim e olhar nos olhos. E fazer as perguntas certas. Perguntas que ninguém faria. São poucas pessoas que fariam essas perguntas que eu vou fazer. E queria olhar nos olhos para ver o que a pessoa vai falar. Se a pessoa, no final das contas, ela vai falar, isso é justo. Deus, ele iluminou a pessoa, ele deu para a pessoa provar do dom celestial. 3, deu para a pessoa ser participante do Espírito Santo. 4, deu para ela provar da boa palavra. 5, dos poderes do mundo vindouro. Iluminados, provando o dom celestial, participantes do Espírito Santo, provando da boa palavra e conhecendo os poderes do mundo vindouro. Deus deu essas 5 maravilhas para a pessoa, mas antes disso, ele já tinha impedido ela de no fim ser salva, porque a salvação vem dele somente, né? O homem não faz nada, não precisa de fazer nada para ser salvo, porque isso se iniciou com Deus e é uma mistura, que é até difícil para desmisturar. Sim, a salvação se iniciou com Deus, é verdade. O homem não precisa fazer nada para ser salvo, é mentira. Deus tem que trabalhar com o homem com Deus. O homem não poderia fazer ou escolher nada, se Deus não tivesse aberto para ele a oportunidade de se salvar. Mas uma vez que abriu, depende do homem também. E Deus não vai deixar de ser Deus se o homem rejeitar ele ou se desviar, como está escrito na palavra. Ele continua sendo Deus. Se você escuta aí que Deus não seria mais soberano, mais poderoso, porque ele quer salvar e não consegue, essas colocações que vai penetrando na mente das pessoas que estão aí, voando pelo mundo, sabe? Que estão mais ligadas no seu trabalho, nos filmes, no seriado, em passeio, em sair, escuta qualquer lorota e acredita, isso engana essas pessoas. Pessoas que estão estudando não se engana com esses argumentos, não. Deus continua sendo Deus da mesma maneira. E você vai ver vários textos na palavra onde Deus se queixa contra Israel e fala, Israel, se você tivesse me dado ouvidos, eu já teria há muito tempo tirado esses inimigos da sua presença. Quem dera você tivesse me dado ouvidos. Foi salvo aquele povo daquele contexto? Não. E por que Deus está se queixando? Sendo que a pessoa só pode dar ouvido se ele fazer a pessoa dar ouvido para ele. Romanos 10, por exemplo, que é contexto de Romanos 9. Mas esse texto aqui ninguém usa, não. Nem Hernandes Dias Lopes, nem Augusto Nicodemos, não existe calvinista que use esse texto. Todos os dias, estendi as minhas mãos para um povo rebelde e contraditório. Se Deus estendeu as mãos é para salvar, certo? Estendi a minha mão. Aí Paulo usa isso para fazer um contraste com gentios. Esse povo rebelde e contraditório do contexto citado não foi salvo, porque Deus fala, estendi as minhas mãos, mas eles não querem, são rebeldes e contraditórios. Se Deus estendeu as mãos, é para salvar. Mas como que Deus vai estender as mãos para um povo que era impedido de dar as mãos para ele? Não poderia ser salvo porque Deus não quis, porque se Deus quisesse, eles seriam. O rebelde contraditório na história é Deus, não é o povo, se isso fosse assim. Mas como Deus está dando testemunho que ele estendeu as mãos e o povo não quis, porque o povo é rebelde, contraditório, então Deus pode falar isso e se queixar contra o povo dele. Agora, na linha calvinista, isso não faz o menor sentido. Vocês entendem? Então aqui, Deus deu para a pessoa ser participante de todos esses pontos, mas não quis salvar ela. Na verdade, essa pessoa nunca conhecia Deus. Como uma pessoa, aqui só pegando um ponto, participante do Espírito Santo, porque é através do Espírito Santo que ela recebe todas essas outras bênçãos. Como que uma pessoa assim não foi salva? Não foi salva porque se desviou. É claro, na mente da pessoa
foi martelado, foi praticamente tatuado que a pessoa não perde a salvação. Então eu tenho que torcer tudo esse texto aqui e torcer o caráter de Deus. Porque ele faz as pessoas participarem de tudo isso, mas ele não quis salvar a pessoa. Não, ele quis salvar a pessoa pensando em pessoas que não são calvinistas, porque eu já vi pessoa que não é calvinista crendo assim como calvinista e fala, não sou calvinista. Eu não entendo. Essa é uma nova mente. Deus quis salvar, essa pessoa veio para Deus, fingiu que estava conhecendo a Deus, mas tudo que ela viveu era mentira. Na verdade, ela nunca foi salva, mas Deus quis salvar. Na verdade, ela nunca foi salva, e aí ela não perdeu a salvação porque ela nunca teve. Mas não é isso que o escritor de Hebreus está falando. Vocês entendem que sempre o resultado que eles ou outros vão dar não é o resultado que o escritor de Hebreus está dando. Ele não está falando que pessoas assim nunca foram salvas. Ele poderia escrever, poderia confirmar a doutrina dessas pessoas. Mas Deus não confirma isso. O escritor de Hebreus poderia falar, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus expondo a ignomínia. Porque, irmãos, na verdade, essas pessoas nunca foram salvas. O escritor de Hebreus podia falar isso, ou qualquer outro escritor. Nunca você vai ver isso escrito no Novo Testamento. Então vale mais a palavra de Deus do que a palavra dessas pessoas que falam no nome de Deus, mas torcem a salvação. Torcem. E aqui, se o escritor de Hebreus estivesse dizendo, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível que essas pessoas estivessem sido salvas. Aí eu creria. Eu iria crer. Mas ele diz que ele não diz isso, né, que eu estou falando, e diz que sim, que essas pessoas receberam tudo de Deus e tinham a salvação nelas. Se tem a salvação, tem a vida eterna. Não tem? Tem. Então o que eu estou vendo aqui é pessoas que receberam a proposta da vida eterna, mas não tiveram a vida eterna permanente em si. Você vê que essa frase que eu falei não é inventada por mim. Foi falada por João. Pessoas não têm a vida eterna permanente em si. Se na minha mente está que uma pessoa que tem a vida eterna nela não perde, eu não posso falar que ela não tem a vida eterna permanente em si. Porque senão ela perde, seria contraditório. Então o que João falou bate com o que o escritor de Hebreus está falando, embora ele não tenha usado aqui o termo vida eterna. Entende? E se tivesse escrito, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, sim, é impossível que esses caiam. Aí eu poderia até começar a dar ouvidos para o calvinismo, só que esse escrito, que se tivesse supostamente escrito assim, iria entrar em contrito com outros textos da Bíblia, onde mostra que homens perdem a salvação. Mas aqui não está falando que os homens que receberam tudo isso, é impossível que eles caiam. Está escrito que eles caindo é impossível renovar eles para o arrependimento, porque é apostasia. Então eu não posso acreditar que Deus predestinou pessoas que iriam crer nele para crucificarem o Filho de Deus a primeira vez. Eu não posso acreditar nisso. Sim, é um plano feito por Deus, foi profetizado nas Escrituras, mas não foi Deus que fez o homem crucificar o filho dele, sendo esse homem uma pessoa que iria crer. Isso não foi. Então, se é impossível de eu acreditar que Deus predestinou pessoas para crucificarem o seu filho uma vez, quanto mais a segunda, como o escritor de Hebreus fala aqui. Esses crucificam de novo o Filho de Deus, a segunda vez. O expõe como maldito. Eu não acredito que Deus predestinou um grupo, algumas pessoas, né, nesse contexto aqui, até nos dias de hoje, que rejeitam a fé e tudo, para crucificarem duas vezes o Filho de Deus. E aí, irmãos, vem o verso 7. Porque a terra que absorve a chuva,
que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Essa simbologia que o escritor de Hebreus está usando é baseada na festa, nas festas de Deus, porque ele não está tirando isso de qualquer contexto. Chuva que cai sobre a terra e produz frutos, da onde saem as primícias, as quais é o povo de Deus. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, mas os cristãos são chamados de primícias. A plantação de Deus está nos profetas, está no Novo Testamento. Essa linguagem é iluminada pelo escritor de Hebreus, baseada nas festas, ainda mais sabendo que ele está falando das festas, pelo menos da festa da expiação, na carta toda. E ele está falando porque a terra, que era o homem, o coração do homem, que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, que manda a chuva é Deus, é a figura do Espírito Santo. A semente é a boa palavra que ele falou antes. E produz erva útil para aqueles que por ela é cultivada. As pessoas que cultivam a terra que estava cultivando, era o escritor de Hebreus, eram os outros. Deus dá a semente que é a palavra, eles plantam, eles semeiam, aí Deus manda a chuva, que é o Espírito Santo, aí eles começam a cultivar a terra. Se essa terra produz erva boa, recebe a benção de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, mesmo tendo a semente, a chuva, a cultivação, é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Você acha que Deus faria isso com homens? Que iriam crer, iriam produzir bons frutos, mas Deus não quis, impedindo eles de frutificarem, só para ser queimado no fim? Então isso pode ser qualquer tipo de... Nem no Alcorão tem mensagem semelhante tal. Nem no Alcorão. Então, irmãos, qual é o texto que eles buscam para torcer esse daqui? Uma coisa clara. Qual é o texto? Eles vão buscar João, vão buscar fragmentos das cartas de Paulo para torcer uma coisa clara. Eu vou continuar esse vídeo numa próxima oportunidade, fazendo a ligação dos links, porque está batendo o horário aqui, está batendo o próprio horário de eu sair, também eu tenho que sair, mas eu vou ler numa próxima oportunidade o que João disse, sabe? Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se fosse dos nossos, permaneceriam aqui com a gente. Uma coisa tão clara, tão óbvia, não tem nada de complexidade, e esse texto jamais pode ser usado para torcer esse daqui de Hebreus. Jamais. E além do mais, a pessoa tem que pegar esse texto de João, cortar, fazer uma edição, tirar o pano de fundo, não explicar o porquê que João está falando aquilo e levar para cá para tentar fazer o escritor de Hebreus falar coisas que não estão escritas, mas poderiam estar se ele tivesse uma mente calvinólatra, se ele tivesse uma mente em trevas, como pessoas que vêm aqui, torcem o texto, tem. Tá certo? Então é isso daí, irmãos. Vou finalizar o vídeo, tô com um pouquinho de pressa, mas deu para entender perfeitamente, né? Deu para entender o horror que é a mente de uma pessoa que vai ler a Bíblia assim. Se não entende isso, vai entender assuntos escatológicos como? Tá certo? Então é isso daí. Fiquem na paz de Cristo, Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo aí, que compartilhando esse vai compartilhar os outros. Não esquece, estudo lá no canal do Irmão Israel, Romanos 9, e também no meu canal, Romanos 9. Os links vão estar na descrição. Deus abençoe. Fiquem na paz de Cristo.